tema de hoje é o direito bizantino. Aqui, pequenos aspectos introdutórios, né? Não é uma matéria central aqui desse curso, mas alguns aspectos sobre o direito bizantino. O direito bizantino é aquele que vai ocorrer no Oriente após a morte de Justiniano. Justiniano, quando imperador, ele tinha como objetivo retomar o Império Romano em sua grande plenitude. E ele consegue, de certa forma, isso. Ele reconquista Roma, por exemplo. E ele faz essa passagem, ele é o último imperador romano, no sentido de ser o primeiro e o primeiro bizantino. Ele faz essa transição do direito romano para o direito bizantino. Ele acaba abolindo o latim, ou seja, a gente tem o grego como língua oficial, o Estado bizantino é consolidado com uma influência bastante limitada na prática jurídica. Justiniano, por exemplo, vai proibir qualquer tipo de comentário ao Corpus Iuris Civilis. Por quê? Porque ele queria que fosse aplicado da forma que ele promulgou o texto. Só são permitidas traduções para o grego, em razão da língua, e lista de fontes paralelas. Essas listas de fontes paralelas depois se revelaram, na verdade, quase que comentários ao Corpus Iuris Civilis. Eles foram formulados os chamados índices, em grego, índices em português, o que vai gerar como se fossem notas de comentários. São guias para a aplicação do Corpus Iuris Civilis. E aí o imperador Leão, o filósofo, vejam aqui, já no século IX, do século IX para o século X, ou seja, já belos 300, mais de 300 anos depois da morte de Justiniano, vai criar as chamadas basílicas, tá basilicar. O que são as basílicas? As basílicas são uma edição em grego dos textos do Digesto e do Códex e com citações das novelas e das institutas. Ou seja, é quase que um resumo, ainda que bastante extenso, do Corpus Iuris Civilis. É uma versão do Corpus Iuris Civilis lá do século X em grego, que chegou até nós. O Digesto tem 50 livros, aqui as basílicas têm 60 livros, mas vejam que vai se juntar com todo o resto do Corpus Iuris Civilis. E foi feito, as basílicas foram feitas com base naqueles índices feitos na época, logo depois da morte de Justiniano. Então veja, as basílicas têm um autor desconhecido e uma característica muito interessante, que ela tem remissões, muito provavelmente, ao próprio texto original. Por quê? Ao texto original do direito clássico, que deram base para o Digesto. Porque vários desses índices foram feitos, por exemplo, por Teófilo e Doroteu, que eram juristas que trabalharam com os textos originais na própria comissão do Corpus Iuris Civilis. E utilizando as basílicas, essa técnica da teologia bizantina chamada Scholium, ou seja, Scholium são esses comentários concatenados, que uma coisa faz referência à outra. Essas basílicas se transformam em uma fonte importante de direito clássico, ou seja, antes de Justiniano. Ele tem resquícios desse direito anterior a Justiniano, porque tem como guia esses índices feitos por juristas que viveram no tempo de Justiniano e tiveram contato com os textos clássicos. Ou seja, apesar das basílicas terem sido feitas lá no século X, foi feita com base no Corpus Iuris Civilis, obviamente, que é do século VI, mas mais do que isso, desses índices dos juristas lá do tempo de Justiniano. Com isso, nós temos essa pequena introdução ao direito bizantino, não é um tema que nós aprofundamos e, com isso, a gente consolida o que acontece depois de Justiniano aqui no Império Romano do Oriente. E aqui nós vamos fazer uma quebra no nosso curso e voltar lá para o Ocidente, mas já no século XI, com o renascimento do estudo do direito, por meio da fundação das universidades, a famosa Universidade de Bolonha, que nós veremos na próxima aula.